Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Canal 10 no programa Desperte o Seu Melhor. Eu me chamo Simone Garcia, sou Master Coach Internacional, trainer em Programação Neurolinguística e criadora do método Emagreça Comendo. O programa de hoje nós vamos dar uma atenção especial à programação neurolinguística e eu trouxe para vocês então 3 dicas para vencer o medo e alcançar os seus resultados por meio da programação neurolinguística ou PNL, que nós estamos mais habituados a utilizar esta sigla. E o medo, para algumas pessoas, pode ser uma emoção paralisante. O medo pode fazer com que a pessoa não entre em ação, limitando assim o uso do seu potencial. Além disso, o medo faz com que a pessoa deixe de alcançar metas e objetivos. Nós falamos sobre isso no programa passado, onde eu trouxe para vocês as dicas para superar os medos e você poder agir. E existem diversos tipos de medos. Existem pessoas que temem o escuro, outras temem lugares altos, outras temem falar em público. Aliás, pesquisas revelam que algumas pessoas têm tanto medo de falar em público que este acaba sendo mais do que o medo da morte. Olha como que o medo às vezes atrapalha a nossa vida. Outro tipo de medo muito comum entre as pessoas é o de dirigir, principalmente quando você vai tirar a sua habilitação. E aí, neste caso, o excesso de ansiedade, ele pode atrapalhar e muito o desempenho do candidato à habilitação no dia do exame. E a ansiedade em excesso, obviamente, ela leva ao medo. Por isso que eu trouxe essas 3 dicas para você superar o seu medo e com isso alcançar os resultados que deseja. E quando nós falamos nessas dicas, a primeira e fundamental dica é que você entenda que o medo é uma percepção. O medo, ele pode surgir através de uma imagem lembrada ou imagem imaginada, um som, uma música, uma voz interior ou sensação, aquele calafrio ou mesmo o famoso frio na barriga. Então ele surge de 3 maneiras, por uma imagem, por um som. Isso nós chamamos de canais sensoriais, por onde nós percebemos o nosso mundo. E praticamente todos nós já vivenciamos situações assim. Todos nós já tivemos momentos em que tivemos que enfrentar o medo. O medo de falar em público, para muitas pessoas, pode ser uma situação, inclusive, desesperadora. Elas criam imagens, sons e sensações negativas que as impedem de expor suas ideias. E mais do que isso, se esse medo não for trabalhado, ele pode se tornar então uma crença limitante. Eu tenho muitas pessoas que eu atendo dentro do coaching, dentro do trabalho da programação neurolinguística, que traz esse medo de falar em público, o medo de ter que se aparecer. Isso é importante, você reconhecer qual é o medo e especificar em que momento, em que contexto esse medo aparece. Eu tenho medo de falar em público para uma população de 100 pessoas, 200, 300 pessoas. Eu tenho medo de falar em público para um grupo pequeno. Aonde você especificamente tem o seu medo? E muitas pessoas então, quando deixam-se tomar pelo medo, elas se tornam então escravas do medo, quando acreditam que não pode vencê-lo. E a verdade que você já sabe, que eu falo aqui todas as vezes e venho trazendo nos nossos programas, que a verdade é que quando estamos em estado de recurso, nós podemos vencer facilmente nossos medos. Aliás, existe um ditado popular do pessoal de Minas, que eu adoro, que eles sempre falam que uma montanha é sempre uma montanha e nada além que uma montanha.
Muitas vezes nós transformamos os nossos medos numa montanha, em algo que parece que é impossível você superar. E na verdade o que você tem é uma pedra no seu caminho. Então uma pedra, ela nunca vai ser uma montanha, e uma montanha sempre é uma montanha. Por isso, o medo nada mais é do que um mecanismo de defesa. A intenção positiva do medo é nos proteger do perigo, ou pelo menos a percepção desse perigo. E felizmente, nós podemos mudar nossa percepção a qualquer momento que você toma aquela decisão. E é aí que a programação neurolinguística, ela possui diversas técnicas que podem nos ajudar a lidar com o medo. E uma delas é o padrão de distorção. O padrão de distorção consiste em identificarmos o medo que sentimos em relação a alguma experiência e trabalharmos com ela para definirmos ou eliminarmos a intensidade. Se o medo, por exemplo, ele é representado por uma cena, você pode mudar o tamanho dessa cena, diminuir a cor, tirar a cor da cena, o movimento. Então, se esta cena que gera uma sensação de medo, ela tem movimento, você pode fazer com que crie uma imagem mental de uma cena parada, sem brilho, e você começa a reduzir os efeitos que o medo aparece. Você já sabe que tudo que eu estou falando aqui para você está gerando uma imagem mental, porque nós funcionamos por meio de imagens mentais. Então, o nosso sistema é esse. Então, se o seu medo ele é gerado e representado por uma cena, e esta cena te leva a uma sensação, e esta sensação a um comportamento, a uma ação de paralisia, é aí que nós precisamos fazer a mudança. E essas simples mudanças já são suficientes para diminuir ou mudar, inclusive, o seu estado emocional. E o mesmo tipo de mudança pode ser feita com os sons que você representa para si. Quando estamos com medo, geralmente temos uma voz interior que nos perturba o tempo todo. Eu costumo falar que tem aquela vozinha que fala com você, de você para você mesmo. E aí nós podemos criar um padrão de distorção para quando esta voz aparecer, para quando esta voz começar. Então você pode imediatamente mudar a percepção, simplesmente imaginando uma outra voz, um outro tom, uma outra maneira do que você poderia falar para você mesmo quando essa voz surge. Você pode mudar o padrão da voz para um tom de brincadeira. Você pode fazer milagres e mágicas dentro de você, porque nós temos um cérebro super, hiper, mega power, poderoso, que ele te dá recursos para, a partir do momento que você criar e deixar a sua imaginação fluir, você vai ter uma vida muito mais plena. Então use a sua imaginação a seu favor. Use a sua imaginação modificando os padrões, diminuindo a sua imagem mental desse medo, tirando a cor, tirando os sons, deixando uma imagem parada, sem brilho e sem muito movimento. E você vai ver que isso faz grande diferença na sua vida. Você poderia realizar muito mais do que pensa se você fosse capaz de realizar essas pequenas mudanças. E aí, para isso, você também precisa mudar o seu estado emocional. Podemos mudar o nosso estado emocional através de 3 fatores: as representações internas, a nossa fisiologia e a nossa linguagem. Você pode mudar o seu estado emocional quando você muda uma representação interna, aquilo que eu já falei anteriormente, uma imagem, um som, uma sensação. Você pode até mesmo criar um novo significado para aquilo que você sente. Nesse caso, um significado positivo e fortalecedor. Para isto, basta você se lembrar que você
tem recursos. Lembrando das cenas, das situações que você já passou, onde você sentiu coragem, ousadia, estava totalmente motivado para realizar o que parecia impossível no momento. Porque eu tenho certeza que você já passou por situações que pareciam impossíveis, mas no momento você superou. Tudo que a gente nós somos capazes de superar tudo aquilo que nos detém, tudo aquilo que nos traz e gera medo. E aí essa é a terceira dica: enfrente os seus medos, porque você sabe que você é capaz. A única maneira de se aprender a nadar é nadando. A única maneira de se aprender a dirigir é dirigindo. A única maneira de vencer o medo é senti-lo e depois enfrentando. É entender de onde vem a origem desse medo. A partir do momento que você traz isso à tona, você passa a enfrentá-lo. Portanto, se você deseja realizar alguma ação, apenas faça. Enfrente o seu medo, obviamente, desde que esse medo não coloque a sua vida ou a vida dos outros em risco, e aí parta para a realização daquilo que você realmente deseja. Muitas vezes, aquilo que tememos não se realiza. A maioria dos nossos medos, eles não chegam a acontecer. Eles acontecem apenas em nossa mente, na nossa imaginação. Por isso é importante enfrentarmos o medo para usarmos nossos recursos. É importante que você enfrenta para que você possa realmente fazer a diferença e mudar a sua vida. Pense nisso. Para termos coragem, precisamos enfrentar situações de incerteza, incluindo o medo. Precisamos explorar o nosso potencial e alcançar nossos resultados. Com uma mentalidade e uma atitude positiva, podemos ir muito mais longe. Afinal de contas, tudo que desejamos é sermos felizes, não é mesmo? Portanto, deixe o medo de lado e seja muito mais feliz em sua vida. É isso, e nós continuaremos o nosso programa que vem falando sobre os 3 fatores que determinam o seu estado emocional por meio da programação neurolinguística. Fiquem todos com Deus, um super beijo e tchau, tchau!